Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. TVE Entrevista hoje conversa com Sônia Guajajara. Sônia é indígena do povo Guajajara da terra Araribóia, no Maranhão. Ela é coordenadora executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Sônia integra um dos conselhos da ONU e inúmeras instituições ligadas aos povos originários do Brasil e do mundo. Candidata a vice-presidente da República na chapa com Guilherme Boulos, do PSOL, em 2018, Sônia agora faz parte de uma lista de 50 candidaturas indígenas para o Legislativo país afora. Sônia Guajajara, há poucos dias, foi homenageada em Nova York, onde foi escolhida como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo pela revista Time. Tudo bem? Como vai você? Olá, Bob. Boa tarde. Tudo bem? Você está em Nova York, onde você há dias se reuniu com outras 99 pessoas consideradas as mais influentes do mundo. Você, uma das 100, segundo a revista Time. A parte a satisfação humana de reconhecimento do trabalho, que é absolutamente natural, que outros sentidos isso tem para você? Então, Bob, muito obrigada, né, pela oportunidade, o espaço de estar aqui conversando com você. Né? Achei bem legal que você já começou, né, falando de outro sentido, porque é importante estar aqui junto com essas 99 pessoas que foram reconhecidas pela Time como as pessoas mais influentes do mundo, né? E certamente que é surpresa para nós, né? Muito surpresa, porque embora a gente saiba que o nosso trabalho é relevante para o meio ambiente, para a vida no planeta, ainda somos muito invisíveis para a sociedade, né? Então, o que eu espero é que esse reconhecimento se reverta, né, em proteção de direitos, em proteção das nossas florestas, em demarcação dos territórios indígenas e em fortalecer essa adesão das pessoas não indígenas para compreender e aderir à luta dos povos indígenas no Brasil, na América Latina e no mundo inteiro, né? É muito importante que as pessoas possam se conectar e compreender os modos de vida dos povos indígenas como, né, assim, uma, uma contribuição para toda a humanidade. Você conversou com o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, o John Kerry, que hoje é o enviado especial do clima, da questão ambiental, né? Você, naquele dia, comunicou a ele e fez um apelo para que pressionassem em favor das buscas, que estavam, então, muito lentas, né? Do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Don Phillips. Vocês conversaram também sobre algo além disso, sobre a questão ambiental, sobre a Amazônia, ou não deu tempo? Era um encontro muito curto? Não deu tempo, era um encontro muito curto, embora eu já reuni com o John Kerry ano passado, na Conferência do Clima em Glasgow, falando dessa preocupação, né, da flexibilização da legislação ambiental no Brasil com o governo Bolsonaro e do perigo que é até esse acordo, né, Estados Unidos e Brasil neste momento. Outras vezes a gente reuniu também via Zoom, né, eu junto com outras lideranças indígenas da APIB, com John Kerry, falando dessa importância dos Estados Unidos apoiar, né, as florestas no Brasil, mas fazendo um acordo direto, né, contato direto com as organizações indígenas. Aqui eu preferi focar, né, assim, no caso do desaparecimento do Bruno e do Philips, uma vez que é urgente. São pessoas que estão desaparecidas e embora esse caso ganhou muita repercussão, mas é uma realidade da Amazônia brasileira, né? É uma realidade a violência, a perseguição, desaparecimento das pessoas. Então, é uma situação que a gente joga luz
a todas as outras situações de violência que acontecem, né, diariamente com nossos povos. Nos fale um pouco sobre esse acordo que é prejudicial, no seu entender, que está sendo tentado entre Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos quer estabelecer um acordo de proteção ambiental. Na gestão Bolsonaro, né, o que se tem feito constantemente é essa articulação, né, do executivo com o legislativo para flexibilizar a legislação ambiental. Bolsonaro, ainda em campanha, falou que, na sua gestão, não haveria 1 centímetro de terra demarcada para povos indígenas. Quando Bolsonaro assumiu, logo no primeiro dia, ele transformou essa ameaça em política pública. E como se não bastasse não demarcar territórios indígenas, né, como se não bastasse essa decisão política, ele ainda revê, né, tenta rever territórios já demarcados. É um risco qualquer acordo do Bolsonaro com Biden, nesse sentido de proteger o meio ambiente, porque tudo que ele faz vai na contramão dessa proteção. Né? Bolsonaro insiste em aprovar o seu projeto, que é o projeto de lei 191, que autoriza a mineração nos territórios indígenas, está totalmente pressionando para aprovar o projeto de lei 490, que inviabiliza a demarcação das terras indígenas, né, que legaliza o garimpo, além de abrir a porteira para passar toda a boiada, como já dizia Salles. Né? E ainda tem um projeto de lei 2633, que já foi aprovado na Câmara e já está para o Senado, que é o PL da grilagem, assim ficou conhecido no Brasil, que é esse projeto de lei que premia invasores, né, e legaliza a grilagem de terra no Brasil. Então, né, qualquer acordo que financie, né, que dê dinheiro para o governo brasileiro está fortalecendo essa política anti-indígena, anti-ambiental. Sônia, você está falando disso, eu estou me lembrando de um vídeo que certamente durante a entrevista a gente vai exibir esse trecho também, em que o Bolsonaro, ou logo no começo ou ainda antes, até ao lado do Major Olímpio, ele diz o seguinte: a Amazônia não é mais nossa. Nós precisamos nos aliar com um país que tenha poder nuclear para nos ajudar a explorar a Amazônia. A Amazônia hoje em dia não é mais nossa, não é mais nossa, tem que se aproximar de países democráticos, né? E com poderio nuclear e influência no mundo para poder você explorar com parceria. Tenho me aproximado do governo americano, sim. Já tive reuniões com embaixadores. O que eu tratei? A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 82 e perderam. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura vai falar que é. Eu acho que essa é uma frase que ajuda um pouco a explicar essa pressa ou essa sofreguidão em relação a esse acordo que você está se referindo. O perigo, né? Ajuda a explicar o perigo, né? Que representa Bolsonaro, não só para a Amazônia, mas para o mundo inteiro. Né? Então, enquanto a gente articula parcerias com organizações não governamentais no sentido de proteger as florestas, proteger os direitos de quem vive nas florestas, Bolsonaro quer o tempo todo, né, fazer parcerias para explorar de forma totalmente predatória toda essa biodiversidade que está na Amazônia. E a consequência disso é o impacto direto na vida das pessoas. Duas coisas. Uma, para não deixar margem para aquela conversa de gente desinformada. Não querem mexer na Amazônia, tal, tal. Você diz explorar de forma predatória por exemplo, o pasto. Por que o pasto ou a expansão da soja, como está se vendo, são terríveis para a Amazônia? E quais são as alternativas a esse tipo de exploração? Como explorá-la economicamente ou usá-la, conviver economicamente com a Amazônia sem ser predador? Isso é uma questão. E para não esquecer, depois me lembro de falar do papel do Sérgio Moro, quando ministro da Justiça, na paralisação das demarcações. Sérgio Moro não deixou nem lembrança, né, no Ministério da Justiça. Infelizmente, Moro, né, quando ministro, ele trabalhou seriamente para realmente paralisar todo e qualquer processo de demarcação de terras indígenas, além de invisibilizar
né, os povos indígenas. É como se não existisse, né? E a FUNAI não fizesse parte do Ministério da Justiça, tanto que ele quis logo retirar a FUNAI do Ministério da Justiça logo que entrou, né? Então, isso é um fato para poder entender essa relação que não há. Bom, olha só, o que a gente come, né? O que a população brasileira come diariamente? Né? São grãos mesmo, arroz, feijão, né? Tubérculos, mandioca. Tubérculos, mandioca, isso. Se a gente segue, né, com esse modelo de desenvolvimento, por meio de garantir a produção, né, desses alimentos em grande escala, né, a gente vai tirando cada vez mais os territórios do pequeno agricultor, que é quem produz esses grãos para o Brasil. Porque esse modelo, né, de agronegócio por meio das monoculturas é para exportação, não é para o Brasil. Sem contar que já é fato, e tem um estudo das Nações Unidas que comprova que esse modelo de produção por meio das monoculturas, né, praticado pelo agronegócio, ele reduz entre 25% a 30% a produção da diversidade de alimentos, que é o que realmente a gente come, né? Então, é possível, sim, valorizar as iniciativas locais, os pequenos produtores, a agroecologia, né, a agricultura familiar. Então, é possível, sim. Agora, não se consegue porque o que importa é o lucro, né? É atender essa ganância para poder as grandes empresas multinacionais lucrarem cada vez mais com essa exploração. Aqui a gente está falando, para ficar um pouco claro para quem eventualmente não esteja atento ao tema, a soja, por exemplo, você derruba tudo e planta soja que vai ser exportada para, basicamente, alimentação de animais, porcos, por exemplo. Então, não, o Brasil não é o celeiro do mundo, como se diz, não é isso? Uhum. A Noruega, por exemplo, importa soja do Brasil para alimentar salmão, né? E mesmo o gado que é criado aqui, a carne é exportada, mas também o couro, né, para sapatos, para bolsas de marca na Itália. Então, a gente está falando de uma economia que não fica para a população brasileira, né? Não fica. Se aumenta o PIB, se aumenta os lucros, mas a população está cada vez mais pobre, o desemprego só aumenta, a fome aumenta, como está todo mundo acompanhando agora o que está acontecendo no Brasil. Então, é uma produção em grande escala para aumentar o PIB, para poder sustentar quem? E que não pagam impostos dessa exportação, né? Ou pagam muito. Exatamente. E agora, esse acordo do Mercosul, que estão tentando a todo custo aprovar, é exatamente para retirar as taxas desses empresários, né, que importam produtos do Brasil. Então, é para reduzir ainda mais, né, todas essas tarifas. E, consequentemente, são os territórios indígenas os mais pressionados para poder atender toda essa demanda aí, né, no acordo do Mercosul. E quem sofre é todo mundo, né? Não só nós, povos indígenas, porque territórios desmatados, né, atacados e destruídos, a consequência chega para todo mundo. Infelizmente, primeiro para nós, né, que vivemos lá e sentimos os primeiros impactos, mas vai chegar para todas as pessoas. Vai chegar na cesta básica, vai chegar na inflação, etc. O presidente da FUNAI, que é um delegado da Polícia Federal, acho que Marcelo Xavier, disse em entrevista há dias que o indigenista Bruno Pereira, que é um indigenista da FUNAI, licenciado, e que se licenciou porque estava sendo perseguido na FUNAI desde o início do governo Bolsonaro, e o jornalista inglês Don Phillips deveriam ter pedido licença à FUNAI para fazer seus trabalhos na floresta. Eu, como tantos jornalistas, já fui dezenas de vezes na Amazônia, já passei lá um mês, nunca pedi licença para ninguém. Nós não pedimos licença, o que a gente faz é ter cuidado, precaução, não ir a terras isoladas, por exemplo, indígenas, porque isso tem os riscos óbvios de parte a parte. E eu te pergunto, você que vive e convive o tempo todo, é preciso pedir licença para ir à floresta? Bob, é preciso pedir licença para quem vive lá, para os indígenas, né, que está todo dia pedindo a presença do Estado brasileiro, pedindo a presença do poder público
para poder resolver essa situação de ameaça e violência, né, que são obrigados a viver constantemente. Então, se eles estavam lá nesse momento, buscando registrar, né, para denunciar essas ameaças e toda essa destruição, é exatamente porque o Estado brasileiro não estava presente, não se faz presente. Então, não tem que pedir permissão para a FUNAI, principalmente para a FUNAI, que hoje é um órgão que se transformou totalmente num órgão anti-indígena. A FUNAI tem uma missão institucional de proteger os povos indígenas e promover os direitos. E hoje a FUNAI cumpre um papel simplesmente de atender, né, os interesses do próprio governo e não da sua própria institucionalidade. Né? A FUNAI hoje se transformou no órgão que persegue os indígenas que se opõem a essa política, né, a esse projeto de Bolsonaro. Eu sou vítima da FUNAI, né? Eu sou vítima desse presidente delegado da FUNAI que quis me processar na Polícia Federal por ter organizado a websérie Maracá Emergência Indígena, né, pedindo visibilidade, articulando apoios para se elaborar o Plano Emergência Indígena, né, de combate à pandemia dentro dos territórios indígenas. Então, essa websérie virou objeto de denúncia por parte do presidente Marcelo Xavier. Me diga, né, se não é um absurdo uma história dessas. Quem está na cúpula da FUNAI, além do Marcelo Xavier, quem são as pessoas que tocam esse projeto de poder tão evidente? Afastaram todo mundo? O que fizeram lá dentro? Mas quem sabe? Não sei. A gente não tem relação mais com a FUNAI, né? Não sei o que está acontecendo hoje. Eu sei que eles colocam alguns indígenas que defendem o governo debaixo do braço e está toda semana postando cartas dessas pessoas, as mesmas sempre, né? Para dizer que o governo tem apoio dos povos indígenas, mas que, na verdade, não tem. Tem apoio de alguns indígenas que estão mesmo ali iludidos, né? Até com suas promessas, né? Com suas promessas. Eu nem digo cooptados, porque eles estão mesmo enganados, né? Eles estão sendo enganados por esse governo. Quem acompanha à distância, que é a gigantesca maioria do povo brasileiro, que ouve, lê, ouve falar, fica sabendo ouvir, mas não tem a dimensão do que de fato está acontecendo na Amazônia brasileira, tanto ocidental como oriental, no Pantanal. Conte a todos o que de fato está acontecendo, qual é o tamanho da tragédia, que quem foi lá, quem vai lá, quem acompanha sabe o que está acontecendo. A Amazônia é a mais falada, né? É a que mais está na visibilidade. Tem interesses de ambos os lados, né? De quem quer proteger, mas também de quem quer explorar. Mas, olha, o Pantanal está sofrendo muito com as constantes queimadas. Ninguém ouvia falar de Pantanal, mas agora todo mundo viu o que aconteceu ano passado, né? Onde primeiro chegou as queimadas foi no Pantanal. O Cerrado está igualmente destruído, tanto quanto a Amazônia. Sem falar na Mata Atlântica, né? Olha só, São Paulo já perdeu 70% da sua vegetação de Mata Atlântica, né? E aí nós temos os pampas, a caatinga, que são menos faladas ainda. Então, é muito importante que as pessoas entendam que, para proteger esses biomas, é importante proteger o modo de vida das pessoas que vivem ali. É importante proteger os direitos culturais, os direitos sociais, que estão garantidos na Constituição e altamente ameaçados agora, né, por articulação desse governo. Então, no governo Bolsonaro, aumentou muito as invasões dentro dos territórios indígenas, os ataques às lideranças indígenas. Vocês viram agora o que aconteceu no território indígena Yanomami, quando uma menina de 12 anos foi estuprada até a morte. Aconteceu a queima da casa da liderança Maria Leusa, lá no Pará, também ano passado, por garimpeiros ilegais, né? A destruição da casa da Associação das Mulheres Munduruku, também no Pará, né? Agora, esse conflito lá nos Paracanã, Araueté, também no Pará. Teve a morte da liderança Wayampi, lá no Amapá. E aí, o curioso é que
quando há fatos como esses que ganham repercussão, né, todo mundo olha para esse caso como se fosse só aquilo, mas, na verdade, essa situação é constante e quando o governo age para dar uma resposta, a conclusão sempre é que é mentira ou foi conflito interno. As fotos, por exemplo, do garimpo no Rio Madeira são chocantes. Aquilo ali não tem como não ver, porque aquilo Não ali... tem como negar, né? Não tem como negar. Outro dia nós publicamos aqui no canal uma entrevista dramática com o líder comunitário do lote 96, pequeno assentamento de 54 famílias em Anapu, o Erasmo Alves Teófilo. Uma coisa chocante ali na Amazônia Oriental, no Pará. Você tem acompanhado a questão social e ambiental por todo o país. E me parece, o método é sempre o mesmo, não é isso? Tanto que o Brasil se tornou, né, um dos países mais perigosos para defensores e defensoras de direitos humanos e do meio ambiente, né? Então, esse discurso de ódio que está sendo pregado, né, no governo Bolsonaro incita a violência, incita essas práticas, né, de racismo e de ataques dentro dos territórios indígenas. Então, todas aquelas pessoas que sentiu vontade, né, de fazer, né, essas práticas, eles agora estão se sentindo autorizados. E pior, autorizado pela autoridade máxima do país. Né? Então, todo esse discurso de ódio de Bolsonaro, né, do próprio, se alastrou por todo o Brasil, e aí foi isso que fez com que aumentasse, né, todos esses conflitos e esses ataques e assassinatos por todas as partes. Para quem tanto se diz cristão, é preciso lembrar uma citação da Bíblia. Primeiro foi a palavra, o verbo, quer dizer, a palavra autoriza. Uhum. Exato, né? E foi o que o Bolsonaro fez ainda na campanha. Né? Bolsonaro chegou a parabenizar, e ele segue fazendo isso até hoje, né? A cavalaria dos Estados Unidos por terem acabado com todos os seus índios. Você deve ter ouvido falar isso também, né? Falemos um pouco de você, que nem todos te conhecem, né? Você nasceu onde? Quantos irmãos? Quem eram seus pais? Foi criada onde? E até onde foi? Como foi sua educação formal? Então, eu sou a Sônia Guajajara, eu sou do território indígena Araribóia, tenho hoje 48 anos, tenho 3 filhos, né? Um menino de 22 anos que está estudando na Universidade Federal do Tocantins, né, cursando engenharia civil. Tenho um filho de 20 anos que está cursando publicidade e propaganda na Universidade Federal de Goiás e uma menina de 17 anos que está fazendo o 3º ano do ensino médio, né, lá no Maranhão. Eu sou graduada pela Universidade Estadual do Maranhão em letras, né, fiz letras, sou técnica de enfermagem e pós-graduada em educação especial. Sou filha de pais analfabetos, né? E vivo até hoje, né? Eu posso dizer assim, na minha aldeia, porque é lá que eu tenho também a minha família, a minha casa, e volto sempre que posso. Porque agora, em 2022, eu estou residindo no estado de São Paulo para poder, né, fortalecer as candidaturas indígenas em 2022, né, para a gente aumentar essa representação no Congresso Nacional e eleger também representante para as Assembleias Legislativas, que nunca tivemos nenhum indígena parlamentar, né, estadual. E para federal temos apenas uma agora, e tivemos um no passado, que foi Mário Joruna. Né? Então, hoje eu estou em São Paulo, morando, para a gente poder acabar com essa, né, invisibilidade dos povos indígenas, né, também na política institucional. Eu ia falar disso daqui a pouco, mas eu vou aproveitar, já que você falou, né? Isso é uma articulação nacional de vocês, eu não sei exatamente de qual instituição, se é da PIB ou não. A PIB e a Amiga, que é das mulheres. Quantas candidaturas pelo país, você tem ideia de quantas já estão estabelecidas? Olha, a gente até falou que esse ano a gente não quer quantidades, a gente quer candidaturas que tenham, de fato, toda essa potência, né, de articulação com outros movimentos e assim facilitar, né, e ter a viabilidade eleitoral.
Então, a gente começou ali com uma média de 25 candidaturas indígenas, mas enquanto não chegou ainda o final né, do período de decisão, está aparecendo outras. Então, nós temos agora, em média, 50 candidaturas confirmadas. Candidaturas a estadual e federal, é isso? Estadual e federal. Ainda falando de você, né, primeiro, quanto é que você tomou consciência de quem você era, do ponto de vista, não a pessoa física, né, mas da dimensão toda, né? E se alguma liderança, ou mesmo um personagem comum qualquer, indígena, te inspirou, te inspira? Se sim, quem e quais? Olha, Bob, eu gosto muito do Davi Copenaua, né? Esse líder Yanomami que conseguiu demarcar o seu território, né? No meio também há tantas invasões e violência, e o território Yanomami é hoje o maior território indígena demarcado no Brasil. A minha luta, assim, dentro do movimento indígena começou exatamente por entender que era urgente a luta pela terra. E é isso que eu sigo fazendo até hoje. Para mim foi difícil perceber, já com 25 anos de idade, que no Brasil existia povos indígenas que não tinham sua terra garantida, indígenas que viviam à beira da estrada. Então, eu trago um coletivo de pessoas para essa inspiração, que foram os povos indígenas do Nordeste. Em 2001, quando eu participei da primeira Conferência Nacional Indígena, eu pude escutar povos indígenas do Nordeste falando de todo esse processo de colonização, né, totalmente opressor, violento, que dizimou povos, né, exterminou culturas. E hoje eles viviam sempre em constantes retomadas do seu território tradicional, né, que estava sendo ocupado por fazendeiros ou pela especulação imobiliária. E aí eu comecei a prestar muita atenção nisso e entender que essa luta, por mais que eu tivesse meu território indígena, Araribóia, no Maranhão, já demarcado, essa luta pela terra ainda era uma luta de muitos povos, da maioria dos povos. Então, foi aí que eu comecei a entender que eu tinha que me mexer, que eu tinha que organizar também o movimento indígena no estado do Maranhão e a gente se conectar com outros movimentos, né? Então, logo em seguida, a gente formulou ali no Maranhão a COAPIMA, que é a Coordenação das Organizações e Articulação dos Povos Indígenas do Maranhão, né? Fiquei ali por um mandato de 2 anos, depois eu assumi como vice-coordenadora da COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, né? E depois da COIAB, eu já vim para a PIB, indicada da COIAB como representante da Amazônia na articulação nacional. Né? Então, na PIB, eu cumpro hoje, já encerrando o meu 2º mandato, né, enquanto coordenadora executiva. E no meio disso aí, eu me articulei com parlamentares do PSOL, partido que eu sou filiada, né? E fazendo toda essa luta diária no Congresso Nacional. As pessoas até me confundiam como parlamentar. Até hoje, muita gente me confunde e acha que eu sou parlamentar, né? Me chamam já de deputada. Então, ali a gente conseguiu entender essa urgência, né, de ter representação indígena no Congresso Nacional. E aí a gente articulou em 2018 a nossa participação, né, na disputa, e aí foi quando, né, eu e Guilherme Boulos fomos candidatos indicados dos movimentos sociais, né, para compor uma chapa presidencial. Então, né, assim, um resumo de um pouco dessa minha história, e depois que passou as eleições de 2018, eu voltei para a coordenação executiva da PIB. Né? Então, eu cumpri todos os passos, né, as etapas, saindo do local para o estadual, para o regional Amazônia, para o nacional a PIB e para Brasil, né? Porque uma chapa presidencial ali, uma disputa dessa, ultrapassa a questão indígena, né? E aí você passa a representar ali todos os povos. É isso, né? Você agora busca a Câmara Federal, é também conselheira da ONU, acaba de ser há dias homenageada com uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, nesse tempo agora, e eu te pergunto, como alguém com sua trajetória inicial conseguiu passar pelo buraco da agulha? Como? Olha, eu acredito que as pessoas começam a se conscientizar, né, de que essa luta pela terra é urgente. Não é uma luta minha, não é uma luta nossa, é sua, é uma luta nossa, de todo mundo.
Então, meu filho, se não conseguir sensibilizar pela terra, né? Aquele que não escutar o chamado da terra, da mãe terra, não escuta o chamado de mais ninguém. Então, essa luta pela terra tem que ser grandiosa mesmo, e esse reconhecimento veio numa hora muito oportuna em que a mãe terra grita, pede por socorro, e são poucos que estão escutando. Tem surgido mais lideranças jovens e referenciais indígenas falando sobre ambientalismo e direitos dos povos originários do Brasil. A que se deve isso? É também um efeito, ou seria também um efeito das cotas e das políticas públicas que levaram mais indígenas às universidades, às escolas nos últimos anos, nas últimas década e meia? Olha, certamente que as cotas nas universidades colaboraram bastante para essa chegada e essa permanência de estudantes indígenas, né, cursando aí o curso superior, né? Mas também aumentou muito essa adesão da sociedade, né, em reconhecer e valorizar a luta dos povos indígenas. E tudo que eu fiz durante todo esse tempo também de participação direta na articulação do movimento indígena foi tentar trazer cada vez mais pessoas, entendendo que ninguém dá conta, né, de segurar tudo isso sozinha. Esse prêmio, inclusive, né, veio no meu nome, mas é o resultado de todas as ações coletivas que a gente tem feito durante todo esse tempo, né? Então, nós lutamos para que mais e mais pessoas se tornem lideranças, para que mais e mais lideranças sejam reconhecidas, né? E que mais e mais pessoas da sociedade possam compreender a urgência que é apoiar a causa dos povos indígenas, né? A luta indígena, que é uma luta humanitária e civilizatória. O candidato Lula tem dito que pretende criar um ministério para questões indígenas. O que você pensa a respeito disso? Tem sentido? E qual seria o sentido prático disso, Sônia? Olha, lógico, né? Lógico que é importante um ministério dos povos indígenas, né? A gente tem hoje a FUNAI, que é um órgão de Estado, né? Com status de ministério, poderia ser, né? Porque é um órgão oficial do Brasil, mas um ministério tem muito mais força, tem muito mais poder de articulação com outros ministérios para que a gente possa ali criar, né? Elaborar políticas públicas específicas para fortalecer a política indigenista. Agora, a gente também não vai se conformar só com o Ministério Indígena, não. A gente sabe que nós precisamos também ter representantes indígenas em outros ministérios para que a gente possa fazer essa articulação acontecer. Porque não queremos um ministério de faz de conta, não queremos um ministério para cumprir tabela. Tem que ser um ministério com orçamento e capacidade de articulação com outros órgãos, com outros ministérios, para poder ser de verdade, né? Eu, por exemplo, não quero ser ministra desse ministério, né? Eu quero que tenha um indígena ali, mas eu quero ser ministra do meio ambiente. Você quer ser ministro do meio ambiente, então? Claro, lógico. Nós já mostramos que nós sabemos fazer a gestão. Olha só, nós indígenas, nós somos 5% da população mundial. Nós protegemos 82% da biodiversidade que existe viva no mundo. Então, ninguém melhor do que nós, povos indígenas, para discutir, né, para proteger o meio ambiente. Então, nós queremos dar essa contribuição para a sociedade, queremos dar essa contribuição para o mundo. Como é que se faz uma gestão verdadeiramente sustentável e equilibrada? Você tem defendido também a presença indígena em outras áreas da política e do Estado, é isso? É isso que você está querendo dizer, né? Quer dizer, sim, claro. Queremos a presidência da FUNAI, queremos a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? Nós temos indígenas preparados em todas as áreas, com graduação e também com conhecimento, né? Conhecimento tradicional, que também tem que ser valorizado, inclusive nas universidades. Eu acho que a universidade não pode ser esse lugar somente que alguém vai lá e deposita informação nos estudantes, né? Mas tem que ter essa troca, tem que se abrir para essa troca de saberes. Então, acho que nós, indígenas, temos que estar também mais presente e de forma legalizada dentro das universidades, né? E as universidades compreender isso, que o doutor,
né, não é só aquele que tem um diploma acadêmico, mas também quem tem o saber próprio. A Bolívia e, mais recentemente, o Chile estão ampliando representação e direitos indígenas. Você está acompanhando, certamente. Você tem exemplos que podem ser úteis, por exemplo, que podem ser pensados no Brasil? Olha, o Chile, né? O Chile tem aí essa indígena agora compondo o conselho. Aqui no Brasil, nós criamos no governo Dilma um Conselho Nacional de Política Indigenista, CNPI. Era um conselho formado, né, paritariamente por indígenas e representantes dos órgãos de governo, dos ministérios. Ali a gente discutia toda a política, né, indigenista do Brasil. Então, já no golpe, né, com Temer, esse conselho foi colocado de lado e o governo Bolsonaro, então, nem se fala, né, que ele acabou com todos os espaços de participação, né, de diálogo com a sociedade civil. Então, para nós, é um modelo já que a gente tem. Né? Nós temos já o nosso formato próprio. Esse Conselho Nacional de Política Indigenista, ele está pronto. É só agora atualizar, claro, né? Cada estado, cada organização atualiza ali as suas representações e a gente já tem, né, todo o formato, né, de diálogo com o governo. Mas isso está parado, né? Imagino. Totalmente parado, né? Que estou falando. No governo Temer foi totalmente já colocado de lado e no governo Bolsonaro foi totalmente, né, paralisado. Então, o que a gente precisa agora é retomar, né, esse conselho e a gente já tem a forma, né, de diálogo. Você falou há pouco, o ministro Sérgio Moro, logo no começo da gestão, ele paralisou e fez voltar atrás a demarcação das terras indígenas. Inclusive, eu me lembro de um problema sério na Bahia, os Tupinambás, Serra do Padeiro, do Babau, né? Em que pé, o que isso provocou na prática? O que isso permitiu ou estimulou? Nossa, não só um retrocesso, né? Mas resultou também nessa retomada, inclusive, do marco temporal. Né? Porque o marco temporal é isso, o marco temporal quer estabelecer o 5 de outubro de 88 como a data base para reconhecer e demarcar territórios indígenas, né? Como também se utilizar dessa medida para rever territórios já demarcados, alegando procedimentos inadequados. Então, o que Moro fez foi isso, né? Ele estimulou a revisão de territórios indígenas com processos já concluídos. Né? Esse é o legado de Sérgio Moro na sua rápida passagem pelo Ministério da Justiça. Sônia, eu cito isso porque tem uma ironia, por exemplo, em relação à Serra do Padeiro, os Tupinambás, do Cacique Babau e também depois na zona litorânea. É porque as cidades no entorno se chamam Itabuna, Una, Borborema, os nomes todos das cidades, quais são indígenas. Então, o que mais estão discutindo? O que mais? Se o nome do lugar onde eles moram já indica a origem. Bob, o Brasil é terra indígena. O Brasil todo é terra indígena. A herança indígena nesse país é linda, né? É demais e precisa ser valorizada. Né? Olha só quantas cidades, quantos bairros, quantas ruas, quantos tipos de alimentação no Brasil, né? Quantas palavras no Brasil que é falada no português é de origem indígena. Quantas? É só observar, né? É só observar. Mas o brasileiro continua insistindo. A gente já fala, né? A mãe do Brasil é indígena, mas o brasileiro insiste em valorizar o seu pai europeu. Então, é isso, né? A gente precisa, as pessoas precisam olhar a sua origem, né? E a sociedade tem também um papel fundamental nisso, de pressionar os governos, né, a entender essa realidade, né, a apoiar, a demarcar terras indígenas. Né? A sociedade tem um papel super importante também, né, nessa, né, tem esse poder de pressionar, né, para que os governos respeitem a presença e os modos de vida indígenas. Sônia, 1.311 mortos, 162 povos afetados,
71.811 indígenas atingidos pela Covid, e há quem ainda rejeite a acusação da inação deliberada e medidas do governo federal que colocaram em risco os povos indígenas. O que você tem a dizer sobre isso? Bob, né? Os fatos e os números falam por si. Então, não é exagero dizer que há um genocídio institucionalizado no Brasil. Não haveria essa quantidade de mortos se tivesse havido uma providência, né, emergencial do governo brasileiro para proteger as vidas. Essas pessoas não morreram somente pela contaminação, somente da Covid-19. Essas pessoas morreram, né, os indígenas morreram pela falta de estrutura, né, ou pelo atendimento insuficiente do governo brasileiro por meio da SESAI, da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Quando nós denunciamos essa negligência do governo, não mais, né, não só negligência, mas essa conivência do governo brasileiro, né, com essas mortes, o que nós recebemos em troca foi a perseguição do secretário, né, que estava na gestão da SESAI. Imagina, e depois ali, né, se conectando com o presidente da FUNAI, quando denunciou na Polícia Federal a mobilização que a gente estava fazendo. Então, não é exagero falar que há sim um genocídio institucionalizado, né, contra os povos indígenas. Do ponto de vista de risco imediato, invasão, etc., onde, embora isso seja questão nacional, territorial, quase todos os lugares, né? Onde estão os problemas mais graves hoje? Onde é que a questão é grave mesmo, grave, de ação imediata? É impossível dizer 1, 2, 3 lugares mais graves no Brasil. Porque nós temos a situação do garimpo ilegal, que está espalhado por vários territórios, território Caiapó, território Paracanã, território Munduruku, território Yanomami, né? Nós temos a situação da exploração ilegal de madeira, que também está espalhado em vários estados brasileiros, como o Maranhão, né? Território Araribóia, território Alto Turiaçu, território Bacurizinho, né? Território Caru, Maranhão, território Uruauau, em Rondônia, né? O território do povo Caripuna, também em Rondônia. Estou citando aqui alguns por alto, né? Exploração ilegal de madeira, e está espalhado por várias outras regiões. O próprio Yanomami também é exemplo disso. Lá no Mato Grosso do Sul, tem toda essa situação de conflitos constantes. Olha só, em um único final de semana, há um mês atrás, morreram 5 pessoas Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. E ali é uma tragédia com mais de 1.100 índios suicidas. Eu me lembro que há 20 anos eu fiz uma capa da Carta Capital, eram 350 jovens entre 9 e 25 anos, o que é uma barbárie. 1.100 suicidas. Uma barbárie. Então, não dá para a gente dizer onde está mais afetado, mais grave, porque a realidade dos territórios indígenas no Brasil é muito igual, né? São ataques, são conflitos, né? São invasões diários. No Mato Grosso do Sul, eles matam indígenas e acabam ali concluindo investigação como acidente, como atropelamento nas grandes rodovias, nas BRs, né? Indígenas são afogados em lagos próximos às fazendas e, né, são mortos em lagos e diz que foi afogamento. Claro que não, sabe? Então, o que faz aumentar isso em todas as partes é exatamente a certeza da impunidade, né? Um governo que é conivente com essa violência e ainda estimula, porque se não faz nada, as pessoas se sentem autorizadas, né? Então, eu não consigo dizer qual a área mais urgente, né? Porque todas são igualmente violentadas, desmatadas, saqueadas, exploradas, né? E aí são vidas das pessoas que estão em jogo, né? Que estão em risco. Há pouco tempo, apoiadores do presidente Bolsonaro fizeram uma montagem como se ele fosse um personagem da revista, personagem do ano na revista Time, tentando forçar a presença dele nessas listas, né?
Mas terminou que foi o presidente Lula que foi entrevistado em capa da Time e você, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, da revista Time. Você, por ser liderança indígena e mulher, certamente provoca ainda mais interesse, curiosidade do olhar eurocêntrico, do olhar anglo-saxão. Mas com isso você também deve ouvir nesses contatos muito sobre a curiosidade deles em relação ao Brasil. Qual é o olhar do mundo hoje em relação ao Brasil? Olha, aqui eu realmente falei com muita gente de várias partes do mundo e pude encontrar com vários personagens ali também, né, celebridades, e todo mundo tem muito esse olhar de preocupação com o Brasil. Todo mundo está acompanhando e sabe que Bolsonaro se tornou um perigo, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Então, o que Bolsonaro vem fazendo para destruir florestas, autorizar essa destruição, a consequência não fica só para nós. Então, o mundo está olhando isso, né? Então, é lamentável que mudou tanto. Eu já vinha muito para fora do Brasil antes de Bolsonaro e todo mundo tinha prazer, né, de receber os brasileiros, de dizer que o Brasil é lindo, que queria vir para o Brasil, que queria conhecer o nosso país. E agora as pessoas têm medo. As pessoas falam logo, e Bolsonaro? E Bolsonaro? Olha, está muito ruim para vocês. Né? Os índios estão sendo atacados pelo governo Bolsonaro. Olha, as florestas estão sendo destruídas pelo governo Bolsonaro. Então, o que eu escutei aqui foi isso, né? É uma avaliação mundial totalmente negativa em relação ao governo Bolsonaro. Nessa última viagem sua, eu sei que você falou com o New York Times, Washington Post, Le Monde, as principais redes e jornais do mundo, né? Foi isso que aconteceu, que dá uma dimensão. E qual era a preocupação ou a pergunta ou a questão básica nesse contato com a imprensa do mundo todo? Bob, eu utilizei desse momento, né, de grande visibilidade, não para a Sônia aparecer, né, mas para chamar essa atenção para o genocídio indígena, né, para esse descaso do governo com o meio ambiente, né, e com toda essa articulação que ele vem fazendo para facilitar o acesso para a exploração do meio ambiente. Né? Mas eu foquei em denunciar o desaparecimento do Bruno e do Dom Phillips, porque aqui, né, foi um espaço assim, oportuno para a gente aumentar essa pressão e exigir providências, né, assim, mais céleres do governo brasileiro, né, para as buscas dessas duas pessoas que estão desaparecidas desde domingo. Então, é claro que nós temos essa nossa mensagem de chamar atenção para olhar para a questão indígena, mas nesse momento é humanitário, né? E o que aconteceu com esses dois aí acontece diariamente na Amazônia brasileira e a gente precisa fazer com que essa situação, né, aumente o olhar, né, do mundo inteiro para proteger os direitos das pessoas, para proteger os nossos biomas, né, e proteger as vidas, que é o que mais importa, né? O presidente Bolsonaro definiu como uma aventura não recomendável. E ainda falaram hoje, de novo, né? Esse delegado, Marcelo Xavier, falou que é uma exploração midiática desnecessária, né, sobre esse caso. Agora, isso mostra, né, o quanto assim, monstruosos são, né, essas pessoas que estão hoje no comando do nosso país. É inacreditável, né? É inacreditável. Nós recebemos agora também, né, mais um e-mail do Departamento de Estado do Estado americano, né, que eles receberam, né, acusando o recebimento da carta que a gente enviou, que foi uma carta das organizações da sociedade civil, né, no Brasil, e a gente mencionou também esse encontro do Biden, né, e o John Kerry agora na Cúpula das Américas, e aí eles falaram que estão cientes agora do que está acontecendo, né, preocupados com toda essa questão que é crítica e que eles vão entrar, né, que eles vão ficar acompanhando toda essa situação, né, e dar uma resposta também.
Então, assim, aproveitei para falar com o governo americano, por meio de John Kerry, e também com toda essa imprensa, para a gente poder pedir também posicionamento, né, governamental sobre esse caso. Porque a gente não pode permitir de forma alguma que esse caso fique impune, né, como tantos já ficaram, e que isso possa, né, repercutir em mais segurança, né, para os povos indígenas e seus aliados. Num outro tempo, com muitas semelhanças, infelizmente, os povos originários, os indígenas, foram vítimas menos visíveis ou invisíveis da ditadura, como são do autoritarismo militar, uma coisa, infelizmente, já há muito tempo, né? Ouço, leio que teriam sido mortos 8.000 indígenas na ditadura, né? Foram 8.400 indígenas, 8.400. conforme o relatório da Comissão da Verdade, né? Os militares hoje no poder, na prática, pelo discurso, autorizam, não formalmente, mas autorizam pela omissão, porque viviam dando palpite nos governos anteriores, falando, agora não falam mais nada, né? E não devem falar mesmo, mas falavam antes. Na prática, autorizam esse ataque à floresta, a invasão, o antigo lema entregar para não integrar, lema da época da ditadura, né? Uhum. Você tem tido algum nível de interlocução com militares? Aí eu digo militar, não só PM mesmo. E se você tem, nenhum, nem nível nenhum. Eles não conversam com vocês? Não, eu não. A PIB, não. A PIB é a Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, né? Mas a gente não tem nenhum tipo de relação de contato com militares. Ninguém procura, ninguém fala, ninguém pergunta. Não, nada. Como estão as articulações entre os povos originários de diferentes países do mundo? Quantos são e em que pé isso está? Bom, a gente tem uma articulação internacional boa, né? Também muito forte. Nós temos a COICA, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, né, que integram ali os 9 países, né, amazônicos. Nós fazemos parte da Aliança Global de Territórios Comunitários, que faz parte Brasil, por meio da PIB, a Indonésia e toda a América Central e toda a Bacia Amazônica. Então, por meio da Aliança Global, a gente... Assim, e a Bacia do Congo, da África, né? Então, por meio da Aliança Global, a gente articula toda a política internacional, toda a nossa representação indígena nos eventos da ONU, né, das Nações Unidas, da OEA e do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, nós temos conseguido ter uma boa articulação com todos os outros movimentos indígenas, né, de todo o mundo. E por meio da Conferência do Clima, que acontece anualmente, né, nós fazemos parte também pelo Caucus Indígena, que é onde reúne ali as lideranças indígenas de todo o mundo para discutir e apresentar as nossas propostas para a cúpula do clima. Você saiu do seu território, já viajou por mais de 30 países do mundo na luta pelas suas ideias, pelos ideais do seu povo, dos seus povos, né? Quando você está no avião ou quando você está em Nova York, por exemplo, você vai deitar e dormir, quando você para e pensa de vez em quando, você pensa no quê? Ai, meu Deus, eu penso muita coisa sempre. Mas olha, eu consegui chegar nesse lugar, né, de ter visibilidade, de ter repercussão, mas eu quero muito que outras lideranças indígenas cheguem, né? Então eu fico sempre querendo pensar esse caminho, que eu também não sei direito, né? Para poder falar para as outras pessoas também que é possível, né? Que é possível as pessoas também, outras pessoas, outras mulheres chegarem. Mas tudo que eu penso é voltar para casa sempre, né? Eu quero sair, eu adoro viajar, eu adoro vir, chegar, participar das reuniões. Eu não me canso de estar reunida. Aliás, eu canso se eu descansar, né? Mas eu quero ter sempre um lugar para voltar, né? E esse lugar é o território. E aí é para esse lugar que eu quero muito, né, fazer essa luta para todos ter o direito de voltar. Todo mundo poder ir, mas também, né, poder voltar para casa. Sônia. E claro que eu torço para o avião não cair, né? Claro.
Sempre. Sônia, muito obrigado por essa conversa, que certamente ajuda o Brasil a entender melhor a si mesmo. Eu espero que ajude mesmo, né? Agradeço muito a você pela oportunidade e termino aqui trazendo essa mensagem para o Reflorestar Mentes. É o chamado que a Mãe Terra faz, né? A proteção das florestas, da biodiversidade e a reconexão com a Mãe Terra. Para isso, reflorestar as mentes, os pensamentos, as ideias e os corações. Se a gente refloresta os corações e o nosso pensamento, a gente refloresta o mundo todo. Obrigado a você, Sônia, e muito obrigado às amigas e aos amigos da TVE. Nos vemos de novo na próxima semana.